Vou pôr para gravar, já está gravando. Então vamos começar, meninos, a nossa aula de hoje. Vamos lá ver? E vocês acompanhem depois, quem precisar, reveja o vídeo várias vezes, né? Porque às vezes a pessoa não entende aqui comigo, revê o vídeo em casa, viu? Vai disponibilizar o link para todo mundo aí, ó. Uma novidade. Nós já devíamos ter feito isso, Leis, eu esqueci. Mas tá bom. Meninas, hoje nós vamos falar sobre, então, ó, pontuação, ok? Na semana passada, a gente comentou sobre as questões das orações subordinadas adverbiais. Como tem a ver aqui, a gente vai voltar a dar uma olhada nas orações, mas vamos ver pela pontuação, ok? Então, se prepara aí, pega o seu cadernão, vocês vão me parando conforme for precisando aqui, tá joia? Então, vamos lá, eu vou passar os slides aqui para nós, e só um segundinho para a gente já começar. Aqui, pessoal, então é o seguinte... Pontuação, nós temos vários, não é? Vários itens que nos mostram a pontuação em português. Mas o foco da aula aqui, nós vamos falar sobre esse aqui, a vírgula. Mas existe, é lógico, travessão, parênteses. Esse ponto e vírgula também nós vamos bater um papo sobre ele. Como o foco é dissertação, não se usa muito, ok? O ponto e vírgula. Porque o ponto e vírgula, se você for ver... O ponto todo mundo conhece, que seriam os pontos, né? O ponto final, o ponto do parágrafo, o pontinho simples da oração é ponto, digamos assim. Agora, quando você coloca o ponto, quer dizer que você terminou o período. Vai continuar com a vírgula, quer dizer, não acabou ainda tudo que você precisaria falar. Então, seria um texto para você se delongar, para escrever alguma coisa mais na frente. Mas também há outros recursos que eu falo para vocês aí, como é que pode usar. Há recursos interessantes para usar ponto e vírgula. 2 pontos, só se você realmente precisar, ele é muito útil. Quer dizer, 2 pontos é quando a gente vai falar uma explicação. Seria o isto é, né? O por exemplo. Então, é mais ou menos aí, quando você coloca os 2 pontos. Tá bom? Também a gente bate um papo sobre isso daí. Mas vamos falar da vírgula, que eu acho que é o que mais nos interessa. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só mudar o slide aqui. Então, é o seguinte, todo mundo sabe que português é uma língua muito bonita e ela tem as suas estruturas e são fixas. Então, são estruturas que vocês precisam entender. Quer dizer, quando se estuda análises sintáticas, morfológicas e semânticas, não é à toa, né, meninos? Por quê? Quando você for escrever, como vocês estão aprendendo aqui, que é uma arte, escrever, gente, é uma arte, é um domínio que se você consegue assimilar isso, é igual andar de bicicleta, você nunca mais desaprende. E o pior nada, o melhor de tudo é que você progride. Então não existe uma redação que você vá fazer na sequência que vá ser pior do que a anterior, não tem como. Então isso que é o bonito. Agora, a estrutura da língua, ela te traz algumas características que se não souber, descontrola o texto. Então seria basicamente isso aqui, ó. Quando você tem uma frase, por exemplo, aqui, ó, peguei essa frase aqui de base, ó, Alexandre Fleming, né, inventou a penicilina por acaso. Totalmente compreensível. O que você tem que saber por trás, né? Quando eu falei análise morfológica, você fala o que é isso? Morfologia é quando você estuda a classificação da palavra em português. Por exemplo, se você pegar aqui o verbo, ó, inventou, ele é verbo. Fala, então, a morfologia faz isso, ela coloca a palavra na classe dela. Então, o que é uma classe morfológica? É quando você separa, dentro da língua portuguesa, cada vocábulo, cada palavra, na sua própria estrutura. Então, o que são os verbos? Os verbos são palavras que nos mostram as ações, os estados, fenômenos, olha isso. E você põe nessa turminha. Então, você pensa, não é verdade, por exemplo, Alexandre é um substantivo. Você fala, nossa, então interessante. Penicilina também é substantivo. Acaso, aqui, ó, acaso, substantivo. O que nós estamos fazendo? Você está selecionando palavras. Isso é muito importante, porque selecionar palavras é você saber que grupo pertence. Então, o que é o grupo do substantivo? O grupo da nomenclatura. E ali dentro é muito, muito importantíssimo saber isso. Por quê? O que é o substantivo? É a redação pura. Então, gente, na hora que você for pensar, você fala, mas aí, professor, substantivo pode ser outras coisas também, não pode? Pode, né? Deixa eu só... Quando você tiver, então, os substantivos, você vai substituir não, perdão. Você vai colocar em categorias. Então, o que é uma categoria? Por exemplo, nome próprio, categoria, olha aqui.
Penicilina, remédio, categoria. Acaso, categoria. Então você vai categorizar, ok? É isso o importante. Então, por exemplo, na sua redação, você vai ter que pensar. Vamos falar o seguinte, sobre desenvolvimento do trabalho juvenil na nação brasileira. Pronto. Você vai ter que separar algumas categorias. Então, essa turma do substantivo serve para isso. Então, morfologicamente, você já percebeu aqui que a coisa é nomear. Nomenclatura é isso. Só que aí é que você tem que tomar cuidado. Quando cai na função sintática, é diferente. O que é função sintática? O que é sintaxe? Organização estrutural, combinação, associação, concordância. Por quê? Na morfologia você não tem isso. Na morfologia você põe ali Alexandre, penicilina, acaso, inventou. Tudo bem, você coloca palavras. Pode até fazer grupinhos de palavras, não é? Só que na análise que você faz, que se chama-se análise sintática, que é o foco da aula aqui, para você entender vírgula, é muitíssimo importante. Por quê? Ó, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, o Alexandre Fleming não vai ser mais nomeado como substantivo. Nem penicilina como substantivo e nem o acaso como substantivo mais. Os nomes vão mudar. Por quê? Porque você está mudando a posição e a colocação dessas palavras dentro da frase e a relação delas com o verbo. Então, por isso que a gente fala sintaxe. Por quê? A estrutura sintática da língua portuguesa é essa daqui, ó. Sujeito, todo mundo conhece que é o S, sujeito, o verbo e o complemento do verbo. E algumas vezes vai aparecer o adjunto adverbial ali, que depois nós conversamos. Mas a base são essas três. Agora, como é que funciona isso? Por que o senhor está falando isso? Não quer dizer, o Alexandre é sujeito porque ele é substantivo. Então, uma penicilina é complemento? Neste lugar aqui é. Por quê? Porque aqui ele faz o papel de completar o verbo inventar. Vocês estão vendo coisa louca? Então, português colocou a palavra, opa, mudou tudo. Por quê? Porque muda a combinação. Então, não é igual outra língua que você joga, né? A coisa fica fixa, não tem como você trocar. Português não é assim, não. Por isso é que a vírgula, aí vai entrar o papo que nós vamos chegar lá, a vírgula. Ela é importante por isso. Então, quer dizer, o que a gente tem que saber aqui? O que é um sujeito, meninas? Sujeito é um grupo de palavras que vai conter aqui um substantivo, ou um pronome, ou um numeral, ou qualquer outro tipo de palavra, ok? Que vai se comunicar com o verbo. Então, ele vai entrar em sintonia com o verbo. Ele vai fazer o quê? Conjugar. É isso aí. Ele é responsável, então, por ir e associar-se a esse verbo, e quando isso acontecer, vai ter que entrar em concordância. Então, o que aconteceu? O Alexandre, olha lá o verbo, ó, inventou, bateu. Por quê? Quando você já está no V, já é o predicado. Então, a nossa língua é construída por sujeito e predicado. É isso aí. Bom, o que mais? Vai aparecer, de vez em quando, um complemento. Ok? Se aparece o complemento, o nome já diz. Você vai completar a informação. Você não vai conjugar nada. Então, complementação é você indicar o que foi inventado. Olha ali. Então, o sujeito, né, você não pode dizer que sujeito é quem faz ação. E isso não é uma definição exata. Sujeito, sim, pode ser quem faz ação. Isso eu não posso discutir que não seja. Mas eu não posso deixar você dizer que sujeito é isso, a definição. Não, a definição de sujeito não é essa. A definição de sujeito, então, o que é mesmo, gente? É uma palavra, no caso ali, pode ser um substantivo, que a gente chama de núcleo, porque substantivo é núcleo. É palavra que entra em comunicação com o verbo, né? Então, ali, ó, você viu? Essa é a definição. Ele vai lá e faz o quê? Conjuga. Conjuga, concorda, beleza, e entra entra afinadinho com o verbo. Aí começa a parte do predicado, e dentro do predicado você vai olhar o que consta lá. Se você precisar colocar uma informação adicional que vai sair do verbo, você coloca um complemento. No caso, penicilina. Então, o que você percebeu? O Alexandre é que inventa. E a coisa, olha lá, a coisa inventada foi a penicilina. Funciona assim, a nossa língua funciona assim. Tudo que você for fazer é o SVC.
Agora, o que tem isso a ver com a vírgula? Você deve estar pensando, né? Se você não souber trabalhar SSVC, vou te passar o slide aqui, ó. Vamos lá? Aí, vai dar problema. Então vamos falar agora. Como que funciona a pontuação numa oração dessas? Porque isso aqui é uma oração, não vamos esquecer. Oração é porque tem verbo. Isso. Professor, então é um período? Isso, porque período a gente conta desde a letra maiúscula até o ponto final, lembra? E por ser período simples, é porque possui um único verbo. Então, olha que interessante. Aí você pensa assim, nossa, quanta coisa, né? Então, um período seria o quê? No caso aqui, essa oração completa, que a gente chama de oração absoluta. Por quê? Ela está plena, ela tem sentido autônomo, ela está completa, você conseguiu entender. Tá bom. Agora, lá em cima, você está percebendo ali? Ordem direta dos termos. Por isso é que a gente tem que entender a análise sintática. Não é? Então, vamos falar de novo aqui. Ó, a tríade. Quando acontecer de aparecer em primeiro lugar o sujeito, depois o verbo, depois o complemento, nós temos uma ordem direta dos termos. Então, em português, quando isso acontecer, nunca coloque vírgula entre estes três. Não pode. Em nenhuma circunstância. Você não pode isolar o S do V do C. Aí você deve estar pensando assim, em português as palavras podem sair da ordem. Sim, sim. Aí você vai trocar esse nome. Já não vai ser ordem direta, não é? Vai ser o quê, meninos? Ordem indireta ou ordem inversa. Vamos falar assim. Ah, mas e aí o que vai acontecer? Nada, também nada. Quer dizer, entre os três, eles não curtem vírgula. Vocês viram? Entre esses três aqui, então, nem sonhe em colocar vírgula. Por quê? Gente, vírgula é como se fosse uma pausa. Seria assim. Por quê? Isola. É uma parede que você colocaria entre uma casinha e outra. Então, por exemplo, não tem lógica você pegar Alexandre Fleming, vírgula. Você quebrou aqui, você separou. Então, Alexandre Fleming está isolado. Nós vamos falar disso. Muda. Pode sim, você pode isolar. Você não pode falar Alexandre Fleming. Você não falou isso? Pode. Por que não pode? Então, deixa eu só... Boa. Então, vamos lá. Vamos lembrar aqui de novo. O que nós estávamos falando, né? Quando você, então, olha, meninos, a tríade, sujeito, verbo e complemento, o que vocês têm que tomar cuidado na cabeça? Não pode separar sujeito de verbo. De maneira nenhuma. Se inverter, professor, também não faça isso. Não faça nada. Entre esses três, não faça nada. Quando agora eu vou te ensinar aqui, por isso que eu coloquei junto, em azul, separadinho para você aqui, o adjunto adverbial. Aí você pensa assim, como que eu falo? Advérbio ou adjunto adverbial? Vamos separar essas coisas. Advérbio é quando você usa a classificação morfológica. Pode falar advérbio. Por que não pode? Pode sim. Só que aí você está usando a morfologia. Né? Quando você disser adjunto adverbial, é porque você está fazendo uma outra análise dizendo o seguinte. Ad, que seria de adição, juntamente com a proposta do verbo. Por isso é que é chamado adjunto para verbo. Olha ali, ó. Adjunto do verbo. Então, o que é um adjunto adverbial? Nós estudamos isso na aula de oração subordinada adverbial. É a mesma coisa. Aqui você está dizendo, ó, por acaso aqui não é oração, mas é um advérbio que se comunica com aquele verbo para passar uma circunstância. Vocês estão vendo? Então, o que eu vou te dizer aqui? Nessa ordem, não ponha vírgulas também aqui. Então, olha, gente, na passagem SVC, adjunto adverbial, não pode. A lei diz, não usamos vírgula para separarmos termos em ordem direta na língua portuguesa. Vocês viram que coisa legal? Então, para saber redação, vocês já estão fazendo isso. Vocês estão invertendo. Então, não tem problema inverter. Agora, o que você vai inverter é que vai dar problema.
É isso que nós vamos falar com vocês agora. Então vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide. Vamos passar para frente. Olha isso aqui, o que aconteceu agora. Deixa eu só voltar de novo para eu fazer um comentário. Comentário rápido. Quando eu havia te falado, muito menino confunde isso. Olha aqui, o verbo é o centro. Muito bem. Esse cidadão, por que ele é o sujeito? Porque ele conjugou e na questão quem inventou foi ele. Então seria o seguinte, ó, esse é o autor de uma invenção. Aí você tem que tomar cuidado com o que você completa. Então é isso que eu queria, eu deixei, agora eu vou comentar aqui rapidinho. O que é um objeto que eu havia colocado? Você lembra aqui, olha lá, ó, objeto direto? O senhor não tinha falado realmente, eu gostaria que o senhor comentasse rapidamente. Objeto nunca vai agir. Objeto não age. Objeto, gente, ele é passivo. Vocês estão vendo? É a coisa que vai sempre receber uma ação. Então, por exemplo, ó, é a coisa que é inventada. Nunca vai agir. Por isso que o menino fica na dúvida. Porque quando ele lê português, se você falar assim, a penicilina inventou Alexandre Fleming, não tem lógica. Pelo senso comum, você achar que uma penicilina que inventa Alexandre. Então, o que nós estamos querendo te avisar? Pode tirar as palavras da ordem, que não é uma coisa que é agradável. Você falar penicilina inventou Alexandre, isso não é uma coisa agradável. Você poderia dizer, inventou Alexandre a penicilina. Pode, por que não? Olha lá, ó. Você poderia também falar assim, inventou a penicilina Alexandre Fleming. E isso não interessa. Se tirarmos da ordem, não nos interessa aqui, porque vai dar na mesma. Agora, por que vai dar na mesma? Porque as palavras estão engajadas aqui no verbo. E você sabe agora muito bem que penicilina é a coisa que é inventada. Por isso é que ela é chamada complemento de verbo. Vocês estão vendo que o menino confunde. Então, sempre o moleque fala lá para mim, quando a gente perde na aula, por favor, o que você entende sobre sujeito? Porque gente, sinceramente, se a pessoa não entender o que é sujeito, ela não faz nada em português. É muito difícil, porque ele não sabe quem conjuga o verbo, quem completa o verbo, porque é errado pensar assim. O sujeito pode fazer ação ou não pode, não precisa fazer ação, né? Mas o complemento nunca vai fazer ação nenhuma. Complemento, então seria o quê? Você lembra, eu sempre dou esse exemplo, como se fosse uma caçamba. Você tem uma caçamba na porta da sua casa que você só joga as coisas lá dentro. Então é isso. Ele vai receber. E de lá não sai nada. Por quê? Porque nunca vai sair. É a ideia do complemento verbal. Então, na invenção da língua portuguesa, o que você tem que saber? Não pode separar por vírgula. Agora, mas vou tirar da ordem. Ué, tudo bem. Você pode começar, porque às vezes você quer dar foco. A gente sabe muito bem que em português, quando você começa com qualquer palavra, por exemplo, se você começar com penicilina, a gente chama tópico, topicalização. Você deu tópico em penicilina. Você poderia falar, olha, a penicilina Alexandre Fleming inventou, por acaso. Fica bonito. Pode. Você fala, então, realmente, quando eu mudo de ordem as palavras, eu não posso pontuar. Exatamente. Vamos cantar o hino nacional? Quem não conhece, gente? Ouviram. Depois o que vem? Do Ipiranga às margens plácidas, é o sujeito. Então, do Ipiranga às margens plácidas é o sujeito, porque margens, ouviram. Você tem que fazer essa relação. Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, se você perceber, as margens ouviram o brado, quer dizer, as margens ouviram um grito, que no caso seria o grito do Ipiranga. Por isso que chama, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Então, essas inversões são muito bem-vindas em português. Muito. Tanto que o foco do hino é o quê? Ouviram. Por quê? Porque ouviram o grito da independência. Aqui no caso, o que você está estudando? A mesma coisa. E aí, quando o menino olha, é lógico que ele não vai fazer uma frase simples. Olha essa frase que ela é mais elaborada. Olha ali, ó. A intrigante resposta do mestre ao aluno despertou reações. Vamos dar uma olhada nisso. Você fala, nossa, quanta informação aí no meio. Mas cadê as vírgulas? De novo, eu vou te falar que você não pode. Não pode. Você fala, nossa, mas com esse mundo de palavras. Por isso, gente, que vocês têm que entender o que é o que em português. Senão vai fazer besteira aí. Vamos dar uma olhadinha? Ó, o SVC continua. Por quê?
Olha aqui o núcleo. O que é núcleo, professor? Núcleo é a palavra mais importante, gente, dentro de um sintagma. Sintagma é como se fosse o quê? Uma frase, vamos dizer assim. É parecido com uma frase. Tem que ter sentido próprio. Então, o sintagma tem um sentido. Aqui no caso, ó, a gente chama de sintagmas nominais. Por quê? Porque não tem verbo. Então, olha ali, ó, a intrigante resposta do mestre ao aluno. Qual que é a palavra mais importante? Resposta. Por quê? Porque é ela que despertou. Ó, resposta despertou reações. Sujeito, verbo, complemento. Olha que coisa. Então, se você perceber, substantivo ali, substantivo aqui, substantivo aqui. Nossa, tem substantivo para todo lado. Sim, substantivo é uma palavra que eu te falei. É multiuso. E o multiuso dele, você tem que saber com quem. Você combina o quê? Vocês estão vendo? Então, o que você viu? Olha, adjunto, complemento, isso é muito fácil. Eu só estou querendo te dizer o seguinte. O que é um adjunto? Gente, adjunto é aquilo que vem junto. Olha lá. E complemento é aquilo que completa. Os nomes fazem sentido. Não pode pôr vírgula. Então, por exemplo, a intrigante, que é uma característica. A resposta é intrigante. Olha isso. Não põe vírgula que de jeito nenhum. Então, o adjunto adnominal é quando... Por isso que eu falei, a semana passada estava corrigindo redação, ainda foi de um amiguinho nosso aqui. Falei para ele, falei, você precisa prestar atenção no adjunto adnominal. Aí ele falou, como? Falei, por quê? É ele o responsável por passar algumas informações que às vezes vocês não precisam ficar escrevendo muito. Se você pega e me diz, gente, a resposta é resposta. Mas você colocou uma frase, desculpa, você colocou um adjetivo aqui, ou mudou, agora a resposta não é uma resposta, a resposta é intrigante. Então há uma briga aqui. Intriga, você está percebendo? O repórter, ou aqui no caso, né, não é repórter coisa nenhuma, é o aluno aqui que está envolvido com o professor. Porque você está vendo, houve uma resposta aqui, e essa resposta foi uma resposta meio... Quer dizer, vocês viram que coisa? Então, as palavras na língua precisam se comunicar, né? Uma com a outra aqui. E aí, o que você... Não pode separar. Então, vamos pensar o seguinte. Alguém escutou a resposta e alguém falou a resposta. Exatamente. Então, o que eu te mostrei aqui com essas flechas todas? A resposta possui uma característica de ser intrigante. Quem que escutou? O aluno. Olha lá, resposta ao aluno. Este a é uma preposição de o quê? Final, desculpa. Oh, gente do céu, fugiu aqui a palavra. É uma preposição que nos mostra o destino final daquilo ali. A pessoa que recebeu aquilo ali. Então, chegou a ela. Isso, agora eu falei bonitinho, né? Lembramos aqui. Então, olha lá, ó, ao aluno. O a seria isso. É uma preposição extremamente importante. A gente até comentou aí com crase, depois nós vamos falar de novo. Mas aqui você percebeu. Você fala, professor, então está ligado de novo. Não pode pôr vírgula. O que é complemento nominal? É quando alguém recebe alguma informação que vem do substantivo. Complemento nominal é para isso, completar um substantivo que é uma ação. Então, olha que coisa, ó, resposta não é uma ação? Então, você escutou, o menino escutou. E o complemento nominal é isso, é quem sempre escuta. O complemento é sempre quem recebe. Agora, o outro, olha lá, ó, resposta do mestre, o mestre que falou. Então, nós chamamos de adjunta de nominal, que mostra uma ação que veio aqui, ó, para o mestre falar. Então, por que o senhor está falando tudo isso? Porque se o menino não reconhece esses itens aqui, ó, ele põe vírgula. Não pode, mas de jeito nenhum. Então, você está percebendo o seguinte, olha, o senhor pode repetir aqui, por gentileza, o que é um adjunto, o que é um complemento? Eu fiquei meio na dúvida. Quando você vai completar a sua fala na redação, você diz resposta, não precisa pôr os dois. Mas se você precisar, você vai ter que pensar o seguinte, resposta do mestre, foi ele que falou. Então, ele é responsável pela fala de uma resposta intrigante. Então, esse cidadão aqui, você já falou sobre ele. Você está vendo como é que a fineza
de mostrar para o leitor aquilo que você precisa passar com poucas palavras, é através desses recursos. Então você usa. Agora, então, peraí. Esse homem fala e o menino escutou. O menino ouviu, porque a resposta foi ao aluno. E aí nós damos nome para isso em português. Então, quer dizer, adjunta de nominal, quando você completa uma ação que vem do substantivo, que pode ser, nós chamamos isso de abstração da língua. Quer dizer, resposta, gente, não dá para a gente nem imaginar na cabeça uma fotografia, uma imagem sobre o que é resposta. Por isso nós falamos palavras abstratas. E o que é uma palavra abstrata? Uma ação, um sentimento. E é aí que você tem que tomar cuidado, porque na dissertativa a incidência é imensa. Quando nós usamos palavras abstratas, é a redação puríssima, é a dissertativa, não é? E aí você coloca. Se você agrega o autor de uma ação ligada aqui, ele é o adjunto de um nominal. Se você coloca um receptor de uma ação, ele é o complemento nominal. Só que você não precisa se preocupar com esses nomes, porque você não vai fazer prova de gramática analítica aqui, né? Digamos assim, estamos analisando, né? O que eu estou querendo te ensinar? Que você não pode, de maneira nenhuma, pôr vírgula aqui. Aí o menino fala, olha, eu acho que precisa pôr vírgula aqui. Não, não precisa, não. Precisa não. Vocês viram? Por quê? Porque a lei não deixa. Vocês estão vendo? Olha lá. Tranquilo? Todo mundo? Nossa, hoje eu estou falando feito um louco. É muita informação, não é? Deixa eu dar uma paradinha. Olha só agora aqui, cuidado. Quando nós formos deslocar palavras, agora nós vamos começar a falar sobre a vírgula em si. Então, antes, não podia de maneira nenhuma. Quando fosse em ordem direta, a gente já falou, não põe de maneira nenhuma. Agora, quando nós começarmos a pensar, olha só, o que nós vamos deslocar? Vamos pegar primeiro o adjunto adverbial. O adjunto adverbial. E vamos colocar aqui no começo. Então, nós fizemos uma inversão. Quando isso acontece, meninos e meninas lindos do meu coração, preste atenção no que eu vou te falar. Em português, se você tiver aqui uma locução adverbial, vamos de novo, locução, não sei, locução, várias palavras juntas, agregadas ali, para passar uma informação. Por exemplo, na casa de minha avó Mariana. Na casa de minha avó Mariana é uma locução adverbial de lugar. Por acaso é uma locução adverbial de modo. Foi por acaso, foi a maneira, foi como ele achou, foi o modo, por acaso. O que você vai fazer? A gramática diz, coloque vírgulas, porque é locução. Professor, e se fosse ontem, amanhã, nunca, não precisa. Não disse que não é para pôr. Eu disse que não precisa, você pode colocar. Quer dizer, ontem, vírgula, Alexandre inventou. Não quer pôr? Ontem Alexandre inventou. Porque é o advérbio com palavra única. Ok? Mas, quando aparecer e você precisar, você vai colocar. Então, você vai lá, por acaso, vírgula, Alexandre, aí depois, não, pelo amor de Deus. Por quê? Alexandre, sujeito, inventou o verbo, penicilina, não pode. Foi isso que eu falei. Então, na tríade SVC, nós não podemos. Outro recurso importantíssimo, intercalação. Olha o que eu fiz aqui. Eu acho isso muito... Gente, é muito interessante a gente conversar com vocês, porque eu vejo as meninas, né, usando os meninos, essas informações começam a ser usadas dentro da própria redação. Isso é muito importante. Por quê? Você começa a quebrar o comum. Você começa a quebrar o simples. E aí você começa a montar textos de uma maneira mais elaborada. Então, por exemplo, Alexandre Fleming, vírgula. Sim, coloque o advérbio aqui. Por acaso. Olha que legal. Vírgula, fecha. Então, não é separar sujeito de verbo, por favor. Não é isso que você está fazendo. Você está colocando uma intercalação do adjunto adverbial. Ah, mas eu posso colocar depois? Pode também. Você poderia colocar aqui, ó, Alexandre inventou por acaso, também com vírgulas. É isso. Então, olha que legal.
Tá bom? Há algumas provas no Brasil aí que, né, treinam os meninos, eles têm pegado muita gente com um jogo de palavra. Então, isso aqui não é inversão, ó. Vocês estão vendo? Esse aqui é a inversão. Por quê? Você tirou do fim e colocou no começo. Nos testes, eles põem assim, houve uma inversão aqui nesse caso, B. Aqui houve uma inversão do adjunto adverbial. Você não pode marcar isso. Vocês estão vendo? É joguinho. Então eu acho isso um pouco sacanagem, porque, poxa, isso para cobrar isso do menino, só que vale tudo. É um exame, igual a gente conversa aí com vocês, é para fazer você errar. Então, é jogo de atenção, ok? É isso aí, prova e redação é jogo de atenção, né? Sempre cabeça tranquila, não fique nervoso nunca, porque para que nervosismo vai resolver? Não vai, né? Então, eu me lembro muito bem de uma cena de um filme do Tom Hanks com um judeu em uma ponte, eu não me lembro o nome do filme. Infelizmente eu não me lembro o nome do filme, porque vocês poderiam assistir aquele filme. O judeu ia ser capturado, acho que ia ser até morto. E o homem estava como se estivesse indo ver uma novela ali, comer um prato de sopa. Aí o Tom Hanks virou e falou para ele, olha, o senhor não está nervoso? O senhor não está... O que é isso? O senhor vai ser até fuzilado aí? O que está acontecendo? O senhor está assim, sem sentimento nenhum. Ele falou, ué, vai mudar alguma coisa? Se eu alterar meu comportamento? Peguei aquilo para a vida e falei, olha, será que isso a gente não tem que usar no dia a dia? Vai resolver, gente? Não. Então, meu filho, o homem tinha razão. Não é? Isso aqui é meio cult, né? No meio da aula você fala, nossa senhora, então é bom a gente falar isso para vocês, porque não resolve. Você fala, mas a gente fica. Eu sei, pior que fica, né? E quando fica, fica ruim. Mas o resultado, com o nervosismo ou sem o nervosismo, eu acho que sem o nervosismo ia ser melhor, né? Porque você fala, não sei fazer essa. Infelizmente, vamos embora, vou fazer outra, né? Então é por aí. Bom, gente, vamos lá. Comentários à parte, vamos estudar. Isso aqui é só um modelinho de leiturinha, rapidinho, para vocês verem o uso. Ó, vou ser rápido aqui, ó. Olha lá, ó. Eu marquei para vocês. O que é isso? Ó, com a crise dos alimentos ali. Olha lá. Olha essa frase para você colocar. Ó. Cada vez mais e mais pessoas vão passar fome. Olha isso. É uma frase bem elaborada. Olha a vírgula. Por quê? O adjunto adverbial antecipado. Olha essa outra. Ó. Veja pelo lado bom. Aí ele continua. Ó. Com nossa experiência, que já é uma fala, né? Seria lá, mas ele marcou certinho. Aí começam os problemas. Vocês também vão ver muito isso aqui, ó. Há autores, por exemplo, Adolfo Caminha é um autor bem antigo, né? Ele não pôs. Aí você fala, mas aí, gente, aí é que tá, aí é literatura. Então não dá para ficar pegando vocês e falar, olha, na literatura pode, então você vai fazer o meu. Por favor, siga a regra comum. Por que o Adolfo pegou e falou, olha, no fim das contas, o pobre diabo era vítima de um pesadelo. Então, como é uma história, às vezes ele queria, sabe, tocar o suspense, não segurar, porque uma vírgula realmente ela dá uma segurada na coisa. A vírgula é como se fosse aquele espaçozinho, aquela pausa. Então, às vezes, há motivos aí. Só que nós não vamos entrar nesses detalhes aqui agora, né? Porque nós não vamos ficar escrevendo histórias. Nós estamos falando sobre dissertação. Ok? Beleza? Essa parte aqui nossa. Cuidado com isso, porque é muito legal a informação que você vai receber aqui. Um predicativo, na análise sintática, esse nome, dá-se esse nome aos adjetivos. Então, adjetivo pode ser considerado um predicativo. Então, quando você ouve predicar, ó, olha que legal. Predicar vem de predicado. Então, é uma referência com o verbo. Tudo que você fala predicado é referência para verbo. Então, você pode ter certeza. Quando você lê, por exemplo, essa frase aqui, ó. Mariana sorria satisfeita. Satisfeita não é advérbio. Não. Porque está no feminino e concordou com Mariana. Advérbio não existe concordância, ele não se flexiona, percebeu?
Então, cuidado, porque o menino fala, mas é o modo. Eu sei que parece, mas não é bem modo. O que você disse? Olha lá, por isso que é importantíssimo a interpretação das palavras para passar para o seu leitor uma ideia mais coerente. Então, o que você falou? Ó, Mariana estava satisfeita e por isso ela estava sorrindo. Mas você não precisa falar desse tamanho. Você pode falar assim, Mariana sorria satisfeita. Ó, você foi curta. Então, é o que eu falei para vocês. Escrevam menos, porque senão vai complicar a sua vida. Frases muito longas acabam cansando o leitor e você vai precisar de recurso e começa a repetir que, começa a repetir vírgula, começa a repetir tudo e aí a coisa não fica bom, não é? Então, olha lá, ó, o que você viu? Sorria, olha o verbo, satisfeita. Você colocou aqui um adjetivo, não tem problema, mas nós vamos dizer que é um predicativo para Mariana, porque Mariana é o sujeito. Então, é uma característica de Mariana. Tá vendo? Mas há uma informação mais importante aqui também para você entender. Quando você usar, por exemplo, igual esse molequinho jogando bola aí, ela fala, ó, o menino, o garoto, olha o que eu fiz aqui agora. E olha o que eu fiz embaixo. Por isso que vírgula também muda muita coisa. Em cima, este menino, olha ali, ele não é feliz 24 horas por dia. Você não pode afirmar isso. Pela escrita, você pode fazer o uso das vírgulas, olha lá, para separar. Então, peraí. Predicativo, quando então eu vou colocar do lado do substantivo, sim, e vou separar do verbo, eu ponho as vírgulas, porque senão junta. Olha. O garoto alegre, juntou. O garoto, vírgula, alegre, vírgula, mudou o sentido. Então, em cima, por que é predicativo? Porque você está me dizendo que é uma qualidade para o momento que ele joga bola. O menino joga bola e está feliz. Foi isso que você falou. Olha que interessante. Você poderia ter escrito, o menino jogava bola e ele estava muito feliz. Para que isso? Português você tem recurso. Então você fale como eu falei. O garoto, vírgula, já falou tudo. Ele está feliz. Não precisa. Coloque a vírgula. Vocês estão vendo? Existe uma elipse. Nós falamos de elipse. O que é isso? É um apagamento do verbo de ligação. Vocês estão vendo? Porque aqui você não tem escrito, ó, jogar não é verbo de ligação. Verbo de ligação não é uma ação. É um estado. Vocês estão vendo? Ele nunca vai te falar sobre ações. Aqui nós estamos lá. Sorrir é ação. Jogar é ação. Então você não tem problema. Pode usar sim. Só que aí, olha o recurso. Ó. Vocês estão vendo? Você precisa então separar. Agora, quando você põe no fim, não precisa de vírgula. Vocês viram ali que legal? Ó? Agora, coloca aqui do lado de Mariana. Mariana satisfeita. Bom, seria interessante, tem que colocar a vírgula, porque, já entendi. Então, a posição do predicativo, se ele for para o fim da frase, ao lado do verbo, não precisa, porque está junto aqui com o verbo, e eu já sei que a característica é da Mariana, porque está até o sexo ali satisfeita. Entendi o sistema. Agora, quando é junto, eu tenho que pensar, porque se eu tiro as vírgulas, vira adicionado junto. Coloco a vírgula, vira predicativo. Vocês viram? Então, há uma diferença muito grande entre o predicativo e o adjunto. Por isso é que eu digo, olha o que você escreve. Então, olha lá, ó, o que é um adjunto? Gente, é uma qualidade que não tira do substantivo. O moleque é feliz. E aqui, eu não posso te garantir isso. Eu sei que ele está jogando bola e eu tenho certeza que ele está feliz. Vocês viram? E português. É uma coisa tão bonita, né? Olha a concordância, né? É uma coisa tão bonita. E eu acho que vale a pena você gastar alguns minutos para começar a pensar nessas coisas. Por quê? Vocês viram? A síntese de uma oração, a pontuação. A pontuação conta tudo, né? E a partir do momento que você aprende a pontuar, a vida muda. Muda, mas muda pra caramba, né? Aqui, gente, ó, nesse caso,
Esse aqui é interessante. Por quê? O vocativo, então, seria o quê? O vocativo é quando você vai envolver falantes, digamos assim, duas ou mais pessoas. Uma é o emissor e o receptor pode ser um ou vários. Então, seria sempre uma tentativa de comunicação com o outro. A gente chama de vocativo. Esse termo, em língua portuguesa, ele tem que vir isolado. É o único termo que se chama termo isolado. E aí é que vem também um outro detalhe. Pode ser um xingamento, pode ser uma palavra de carinho, não é? Ou simplesmente um chamamento, uma invocação, e não necessariamente para chamar pessoas. Você pode chamar o que for. As águas do mar, bravio, né? Então isso aí na literatura aparece demais. E isso tem que tomar cuidado, porque as palavras, quando você coloca, por isso que eu falei, se você separar o sujeito do verbo por vírgula, vira vocativo, gente. Vira vocativo. É igual você falar para mim assim, Maria passa roupas todos os dias. Vamos lá. Maria, vírgula, passa roupa todo dia. Mudou? Você fala, nossa, mudou e muito. Agora, peraí, Maria é o nome da menina. E eu estou pedindo para essa Maria passar as roupas. Agora, o que muda? Maria passa roupa. Maria passa roupa, nós estamos passando uma informação de que ela é quem passa. Vocês viram? Então, são coisas em português que a gente tem que gastar um minutinho aí para poder entender. Então, vocativo sempre, chamamento, não é? Base, olha lá, ó. Mãe, política é tudo igual mesmo, não é? Brincadeirinha do menino. A mãe, claro que não, filho, olha ali, ó. Então, vocês podem usar isso aí sim, só que eu acho que na dissertativa, no caso aqui da nossa aula de hoje, não é legal interlocução. Por quê? Senão chama-se texto injuntivo. E a dissertativa não cabe você conversar com o seu leitor. Então, usando vocativos. Pode, não que seria errado, pelo amor de Deus, que a gente também não pode registrar isso e falar, não, eu errei ele porque colocou. Não, você pode colocar, você fala, queridos, vírgula, não devemos. Só que eu acho que é uma coisa muito, não é, estranha no meio de uma redação. Mas dependendo do caso, cada caso é um caso. Porque é muito raro a gente ver vocativo, né, em dissertação. Ok? Bom, sabendo então aqui, meninos, olha só. Olha essa palavra fresco. E vamos ver a diferença. Você vai ver na hora, porque a pessoa te diz, gostaria de tomar um café fresco? Vamos de novo. Gostaria de tomar um café fresco? Você viu? Até a gente começar a rir, porque você fala, nossa, ofendeu, né? Claro. Então, fresco, você xingou a pessoa. Quer dizer, você usou o quê? Ali. Por quê? Como que você fez? Você separou. Então, o jogo da separação entre o substantivo café e o adjetivo fresco, opa, na hora. Ali, olha lá. Por que é adjunta de nominal? Justamente. Não é um café que possui a característica, e essa característica é do café? Olha lá. Vocês viram que coisa? Então, gente, essas informações são muito top. Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso tudo e usar no dia a dia, né? Então, acho que hoje nós poderíamos já até dar um bye-bye aqui, falar um tchau, tchau, para deixar para a semana que vem, ok?